Nós vamos orar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós continuamos agora com a segunda mensagem a respeito do Deus desconhecido. E quem é o Deus desconhecido? O Deus Espírito Santo. Conhecemos muito a respeito do Pai, conhecemos muito a respeito do Filho, mas em relação ao Espírito Santo, nós conhecemos muito pouco. E aquilo que muitas vezes os cristãos dizem e afirmam a respeito do Espírito Santo, muitas vezes não está de acordo com aquilo que o próprio Espírito Santo revelou de si mesmo na palavra de Deus. E por isso nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, é com muita gratidão que nós nos reunimos aqui nesse lugar, dedicado ao culto ao Seu nome, ao louvor da Tua honra, lugar dedicado também para a exposição da Tua palavra, para o nosso crescimento, para que as nossas vidas possam estar de acordo, em conformidade com a Tua palavra. E agora que nós vamos, mais uma vez, abrir as Escrituras, nós pedimos que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, a aplicar a Tua palavra às nossas vidas, de forma que sejamos capacitados a viver de uma maneira que Te agrade. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos nessa segunda mensagem a respeito do Deus desconhecido, como nós já falamos. Nós conhecemos muito a respeito de Deus o Pai, nós conhecemos muito a respeito do Deus o Filho, mas aquilo que diz respeito ao Deus Espírito Santo, muitas vezes nós temos pouco conhecimento, ou então um conhecimento equivocado. E por isso nós estamos dedicando aí 8 domingos para conhecer a pessoa e obra do Espírito Santo. Se você não assistiu a primeira mensagem, eu quero desafiá-lo a assistir essa mensagem. Ela já está disponível ali em nosso site ou também no Facebook. E na semana passada, nós aprendemos quem é o Espírito Santo. E em primeiro lugar, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós aprendemos que o fato dela ser uma pessoa, do Espírito Santo ser uma pessoa, não significa que ele tem um corpo, uma cabeça, braços e pernas, mas sim que ele possui uma personalidade. Então nós aprendemos que o Espírito Santo, ele tem conhecimento, ele tem mente, ele também tem emoções, ele também tem vontade, entre outras características. Também aprendemos na semana passada que além do Espírito Santo ser uma pessoa e não uma força ou influência ou um poder impessoal, nós aprendemos que além dele ser uma pessoa, ele é Deus. E vimos os atributos do Espírito Santo que provam que ele de fato é a terceira pessoa da Trindade. Por isso, então, quero convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia, lá em João, capítulo 14. Nós vamos ler novamente os versículos de 16 a 18. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 16 a 18. E a palavra de Deus nos diz assim: E eu pedirei ao Pai,
e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós já aprendemos na semana passada que Jesus Cristo está dando as suas últimas instruções para os discípulos. E ele tem uma preocupação especial em relação aos discípulos, porque os discípulos não estavam entendendo o que ele estava dizendo, e Jesus estava afirmando que em breve seria morto, e que ele voltaria para o Pai, e os discípulos já estavam ficando muito preocupados com isso. Então Jesus se antecipa e diz para os discípulos que ele vai rogar ao Pai, vai pedir ao Pai, e o Pai então não os deixará sozinhos, mas enviará o Espírito Santo, que aqui é chamado de conselheiro. Nós aprendemos que a palavra grega aqui, onde nós temos traduzida como outro, significa um outro, mas do mesmo tipo. Ou seja, os discípulos contariam com a presença de Deus nas suas vidas. Agora, não com a presença do Filho, mas em breve o Espírito Santo ficaria como o seu conselheiro. Nós aprendemos que Jesus Cristo, então, subiu aos céus e o Espírito Santo, então, desceu no Pentecostes. Ele desceu para ficar com os crentes para todo sempre. Então o Pai envia o Espírito Santo, não apenas para estar ao lado dos cristãos, mas para estar dentro, nos crentes, nos cristãos. Nós vamos perceber que essa promessa do Espírito Santo não foi uma novidade. Jesus não foi aquele que falou pela primeira vez na vinda do Espírito Santo, e nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele também é conhecido como o Espírito da promessa. Vamos ver apenas um texto do Antigo Testamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Ezequiel, capítulo 36, versículos de 24 a 27. Ezequiel 36, 24 a 27. Nós não vamos ver todos os textos, mas alguns, para entendermos que já no Antigo Testamento Deus fez várias promessas a respeito da vinda do Espírito Santo. Em Ezequiel, então, 36, 24 a 27, nós vemos o seguinte: pois eu os tirarei das nações, falando para Israel, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Já no Antigo Testamento, Deus faz essa promessa para o povo de Deus, para o povo de Israel. E essa profecia, ela é muito importante, porque nesse momento em que essa profecia é feita pelo profeta Ezequiel, o povo de Deus se encontrava numa situação
de muita dificuldade. Eles estavam sofrendo agora o cativeiro. Eles estavam sofrendo agora as consequências das suas decisões e dos seus pecados. E nós sabemos que Israel, por mais que tenha sido o povo escolhido de Deus, a menina dos seus olhos, e por mais que o povo de Deus tenha presenciado todos os feitos e maravilhas em seu meio, o coração daquele povo era um coração de pedra. Era um coração que vivia voltando-se para os ídolos e para os deuses das outras nações. E Deus, como um Deus fiel, já tinha dito: se vocês me obedecerem, eu vou abençoá-los. Mas se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão disciplina, castigo. Vocês sairão da sua terra. Vocês irão sofrer na mão dos seus inimigos. E é isso que acontece com o povo de Israel. Mas em meio a essa situação de desalento, de sofrimento, Deus então promete que um dia eles retornariam à sua terra. Ele também promete que Ele iria purificá-los dos seus pecados. E mais, Ele diz que iria trocar esse coração de pedra por um coração de carne. E muito mais, Deus diz que colocaria o Espírito dEle em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vamos ver mais uma profecia a respeito da vinda do Espírito Santo. Vamos ver Joel, profeta menor, Joel, capítulo 2, versículos de 27 a 29. Joel, capítulo 2, de 27 a 29. Se você não conseguir velozmente abrir ou seu aplicativo ou a sua Bíblia, não tem nenhum problema. Escute a palavra, depois a gente vai disponibilizar isso para vocês, todas as referências no vídeo. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mais uma vez, Deus prometendo para o povo que Ele derramaria do seu espírito. Só que a profecia de Joel, ela vai além. Ela nos traz mais informações. Porque enquanto Ezequiel fala que Deus derramaria o seu espírito sobre o povo de Israel, já Joel diz que o espírito será derramado sobre todos os povos, não apenas os judeus, mas também sobre os gentios. Vamos agora ler o texto onde nós vemos que o próprio João Batista, o último profeta, grande profeta, também fala a respeito da vinda do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 26 a 34. Hoje nós vamos manusear muito a Bíblia, tá bom? Espero que isso não traga nenhum tipo de confusão. João, capítulo 1,
versículos 26 a 34, nós vemos assim: respondeu João Batista: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No momento do batismo de Jesus, vocês se lembram? O Senhor Jesus foi batizado e naquele momento então, a voz de Deus Pai rompeu os céus, dizendo: este é o meu Filho amado, que me dá muito prazer, que me dá muita alegria. Então, a pessoa do Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Por isso, muitas vezes, quando nós queremos fazer uma representação do Espírito Santo, uma dessas representações do Espírito Santo é justamente a pomba, que faz referência a esse episódio na vida de Jesus. João diz: eu batizo com água, mas vem aquele, e esse é o Filho de Deus, esse irá batizar com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele promete a vinda do Espírito Santo, do Espírito da verdade, desse conselheiro. Ele faz isso nesse capítulo que nós vemos, no capítulo 14, e ele também faz essa mesma promessa, praticamente repetindo essas mesmas palavras no capítulo 16. Mas também ele fala a respeito do Espírito Santo em outras ocasiões. Nós vamos ver agora Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. E Jesus diz assim para os discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Qual é essa promessa do meu Pai? Eu derramarei do meu Espírito. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos ver agora Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus ressurreto aqui, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Momentos depois, Jesus então foi assunto aos céus. E lá no capítulo 2,
nós vemos o cumprimento da promessa feita por Jesus e por Deus Pai. E Ele envia o Espírito Santo aos discípulos no evento do Pentecostes. Veja bem, o Espírito Santo é também conhecido como o Espírito da promessa. Uma das coisas que nós precisamos entender é a atuação da pessoa do Espírito Santo durante as épocas, durante a história. E uma das coisas que nós percebemos é que o Espírito Santo ele tem uma atuação diferente no Antigo Testamento e teria agora uma atuação diferente no Novo Testamento, mais precisamente a partir do evento do Pentecostes. Quando nós ouvimos e estudamos e lemos as referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar poucas informações a respeito do Espírito Santo, se bem que ele está lá, atuante, presente no meio do povo de Deus, mas poucas informações nós temos a respeito de quem ele é e qual de fato é a sua obra. Porém, no Novo Testamento, tudo aquilo que não estava claro a respeito da pessoa do Espírito Santo nos é revelado através do Novo Testamento. E existe uma distinção aqui que é importante nós entendermos, porque senão nós podemos ler versículos e textos que falam a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento e tentarmos aplicar aquilo que o Espírito Santo fazia no Antigo Testamento no Novo Testamento. Uma das coisas que nós aprendemos é que no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo ela era restrita a algumas pessoas. Não era todo o povo de Israel que se beneficiava com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha até certas pessoas. Outra característica é que essa vinda do Espírito Santo acontecia em ocasiões peculiares, específicas. Outra característica é que essa presença do Espírito Santo nessas pessoas e nesses momentos cruciais, ela era uma presença temporária, não era permanente. Vamos ver alguns textos e isso vai ficar muito claro para todos nós. Vamos ver primeiro Ageu, existe, tá bom, gente? Está na Bíblia. Ageu capítulo 2, versículo 5. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. O Espírito estará entre vocês. Muito bem. Vamos ver agora 2 textos do livro de Juízes. Primeiro vamos ver Juízes 13, versículos 24 e 25, e depois nós vamos ver Juízes 16 a 20. Juízes 13 nos diz assim, a história talvez do juiz mais conhecido dentre todos, que é Sansão. A Bíblia diz assim, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então veja bem, aqui nós vemos a descrição de que Sansão, ele desde o início da sua vida, assim que ele então cresceu e se tornou um adulto, o Espírito do Senhor
começou a agir nele. E de que forma o Espírito do Senhor agiu na vida de Sansão? Lhe dando uma força sobre-humana. Então veja bem, o Espírito Santo começou a agir na vida de Sansão. Ele se torna juiz do povo de Deus, do povo de Israel. O juiz aqui não é um juiz que lida com as leis, mas sim o significado de juiz nesse período bíblico é de um líder, principalmente um líder militar. E nós conhecemos a história de Sansão. Vamos ver agora Juízes capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou Dalila: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Se libertava. Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele se libertava. Até que chegou o momento que Sansão, os filisteus vêm sobre vocês. Vou me livrar, como eu me livrei das outras vezes. Só que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado da sua vida. E por isso, ele foi feito prisioneiro, teve seus olhos furados e trabalhou literalmente como um animal de carga. Isso porque ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Percebem como é que era a atuação do Espírito Santo? Ele vinha não sobre todo o povo, mas sobre algumas pessoas para capacitar para uma determinada tarefa. Todos os juízes receberam o Espírito Santo para libertar o povo de Israel dos seus opressores. Os profetas também profetizavam através do Espírito Santo. Os sacerdotes faziam o seu ofício. Os reis governavam Israel dotados com o Espírito Santo. Mas essa presença que era, por assim dizer, limitada e para fins específicos, era uma presença temporária. Por isso nós vemos lá no Salmo, eu quero que você abra a sua Bíblia, 51, versículo 11. O Salmo 51 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e talvez um dos mais belos salmos escritos pelo rei Davi depois que ele cometeu o pecado do adultério com Batseba, depois dele ter assassinado de uma maneira covarde Urias, que era marido de Batseba. Veja bem, porque Davi, que não foi um modelo de marido fiel, que não foi um modelo de pai presente, porque Davi, que o próprio Deus diz que tinha as suas mãos manchadas de sangue, ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Parece que não tem coerência. Como pode ser assim? Um homem marcado pela guerra, um homem que cometeu um adultério, um homem que assassinou de uma maneira covarde, usando da sua posição, do seu poder, o marido daquela mulher. Porque Davi, um homem que é marcado por uma vida familiar cheia de confusão, de brigas, de incesto na sua família, é chamado de o homem segundo
o coração de Deus. Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi, apesar de ter cometido todos esses erros e todos esses pecados, Davi foi um homem que se arrependeu e se quebrantou diante de Deus verdadeiramente. E quando existe um verdadeiro arrependimento, e quando existe um verdadeiro quebrantamento, Deus se inclina para os seus filhos. Deus perdoa. Deus purifica. Deus dá um novo recomeço. E é isso que marca a vida do rei Davi. Mas ali no Salmo 51, em um determinado momento, justamente no versículo 11, nós vemos o seguinte: Davi orando, pedindo a Deus: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi tinha essa preocupação? Porque Davi sabia que o Espírito Santo poderia ser retirado da sua vida. Hoje, nenhum cristão deve orar da mesma maneira que Davi orou nesse sentido. Nós não precisamos orar, nós não precisamos pedir que Deus não retire de nós o seu Santo Espírito. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o outro Consolador, ele estaria com os discípulos dele para sempre, e mais, estaria neles. O Espírito Santo de Deus, ele habita na vida de todo verdadeiro cristão. E por isso nós vemos uma grande mudança na atuação do Espírito Santo. Agora, aquele Espírito que estava com vocês, no meio do povo de Israel, agora esse Espírito, a partir do Pentecostes, estaria em vocês, dentro de vocês, habitando vocês. Então, a atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes muda. Ela não é mais restrita, mas ela é presente em todos os verdadeiros crentes. Também a atuação dele é em todas as ocasiões, e não apenas para uma determinada tarefa ou ofício. Também a atuação do Espírito Santo agora, ela é permanente e não mais temporária. Por isso, irmãos, é tão importante, e por isso ainda nós insistimos tanto com os irmãos, e somos até chatos nisso. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Vocês não podem abrir mão da escola bíblica dominical, porque é ali que nós aprendemos de uma maneira mais clara, mais profunda, aquilo que a Bíblia nos ensina. É possível que um novo convertido leia o Salmo 51 e diga: se está na Bíblia, e se foi Davi que disse essas palavras, logo eu também devo orar dessa maneira depois do meu pecado. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, de uma maneira mais profunda, nós descobrimos que agora o cristão não precisa orar dessa maneira, porque o Espírito Santo de Deus nunca irá se ausentar da vida dos filhos de Deus. Continuando, o Espírito Santo estará em vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Espírito Santo habita todos aqueles que creem em Cristo. Vamos ver aqui Atos, capítulo 15, versículos 8 e 9. Eu disse que ia ser uma canseira hoje, né, de textos, mas vamos lá. Atos, capítulo 15, versículos 8 e 9. Nós vemos o seguinte: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo
como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Uma grande confusão na igreja nos primeiros momentos, os primeiros anos, os primeiros meses, os primeiros períodos. De repente, não apenas os judeus estavam se convertendo a Cristo, mas também os gentios. E para aqueles que têm participado dos pequenos grupos, vocês vão se lembrar como é que o judeu via o gentil, né? E quem é o gentil? O gentil é todo aquele que não é judeu. Ou você é judeu ou você é gentil. Os judeus consideravam os gentios no mesmo nível dos cachorros. Que feio, né? Eles realmente olhavam para os gentios e falavam, não, o gentil e o cachorro estão no mesmo nível. Mas a palavra de Deus é pregada também aos gentios, a todas as nações. E de todas as nações as pessoas começam a crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora, será que esses gentios, eles têm que observar a lei de Moisés? Será que eles têm que se tornar como os judeus? E toda essa confusão é esclarecida. E nós vemos aqui que o texto nos fala que Deus também aceitou os gentios. E qual é a prova de que os gentios foram aceitos por Deus? Eles também receberam o Espírito Santo em suas vidas. Então veja bem, Deus que conhece os corações, sabe aqueles que realmente creram no Evangelho, e a todos aqueles que creem no Evangelho, estes recebem o Espírito Santo. 1 João capítulo 4, versículos 13 a 15. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos de 13 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A promessa feita ao povo de Israel, cumprida a partir do Pentecostes. Promessa do Espírito Santo de Deus, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos, todos aqueles que creem em Cristo, independente da sua nacionalidade, recebem a bênção, a promessa da presença do Espírito Santo em suas vidas. Aquilo que o povo de Deus não pôde experimentar no Antigo Testamento. Todos nós que cremos em Cristo, somos abençoados. Temos o privilégio de receber essa promessa em nossas vidas. Vamos ver outros textos que nos falam da habitação do Espírito Santo. E essa é uma grande confusão. Nós não entendemos como isso acontece. Muitas pessoas não entendem o que significa ser templo do Espírito Santo. Por isso nós vamos ver aqui 2 textos da primeira carta do apóstolo Paulo aos
Coríntios. Vamos ver antes Atos 17, 24. Atos 17, 24 nos diz assim. Paulo falando, nós somos a casa de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo pregando aqui para os gentios, ele diz, olha, o nosso Deus, Ele não habita em nenhum santuário feito por mãos humanas. Deus não habita templos. Deus não habita este templo. Mas Ele habita sim no meio do seu povo. Quando nós falamos assim, estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, nós precisamos entender o que nós estamos dizendo. Se nós estamos dizendo que Deus está nesse prédio aqui, é errado. Mas se nós queremos dizer que esse local aqui pertence a Ele, tudo bem. Desde que nós entendamos que Deus, Ele não habita nesse prédio, mas Ele habita nos seus filhos. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, a igreja, o povo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 a 20. Mas, Paulo aqui falando para a igreja de Corinto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esse texto parece muito confuso, mas é muito simples. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você que diz que está unido com Deus através de Cristo, faça isso ser uma verdade na sua vida. Porque se você está unido com Deus, você não pode, ou pelo menos não deveria, estar envolvido com aquilo que desagrada a Deus. E ele fala sobre os pecados do corpo, e é muito simples entender isso, gente. Um homem que tem relações com uma prostituta, ele faz isso espiritualmente? Com a sua alma? Lógico que não. Ele faz isso com o seu corpo. Por isso, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Porque muitos crentes podem imaginar que é possível agradar a Deus com o coração e ao mesmo tempo desagradá-lo com o seu corpo, com as suas ações. Mas o que é o homem, senão uma coisa só? Parte material e a parte imaterial. A alma ou espírito. Todos nós somos assim, compostos por uma parte material e uma parte imaterial. Somos um só. Não é possível dizer, eu adoro ao Senhor com toda a minha alma, mas eu faço tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E Paulo diz,
tenham consciência que vocês agora, não mais o templo em Jerusalém, vocês, igreja, povo de Deus, são a habitação do Espírito Santo. Vocês foram comprados por alto preço. Qual foi o preço pelo qual nós fomos comprados? Foi o preço do sangue de Cristo. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. A salvação é de graça, no sentido de que nós não temos que fazer absolutamente nada, porque nós não podemos fazer nada para merecê-la. É de graça, para você, para mim. Mas ela custou muito caro para Deus, porque custou a vida do seu Filho amado, Jesus Cristo. Uma vez que nós somos comprados, nós não nos pertencemos mais. E por isso nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, ou seja, através da nossa vida, através das nossas ações. Outra coisa muito importante, nós já estamos chegando no final da nossa mensagem, é que a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, também nos dá um testemunho de que aquele que tem o Espírito Santo de Deus é verdadeiramente um filho de Deus. Vamos ver aqui o texto, um pouquinho longo, de Romanos capítulo 8, versículos 8 a 17. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é um testemunho de que nós somos, de fato, filhos de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, um outro nome do Espírito Santo, essa pessoa não é de Cristo. Então, não existe a possibilidade de alguém ser um cristão, um crente, um discípulo de Jesus e não ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Essa possibilidade não existe. Se é de Cristo, tem o Espírito de Cristo.
E se tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita a morrermos para a nossa vontade e para vivermos dentro da vontade de Deus. Essa é a bênção, essa é a promessa que Deus fez no Antigo Testamento e que foi prometida também pelo Senhor Jesus Cristo e que de fato se concretizou a partir do Pentecostes até o dia de hoje. Aqueles que creem em Cristo recebem o Espírito Santo de Deus. Terminando. Opa. Ver se vai funcionar. Você consegue mover, Gustavo? Muito bem. Terminando. Depois de ouvir todos esses textos, a conclusão que nós temos que chegar aqui, nós temos um grande privilégio. O Deus transcendente, que é muito maior, que está além de todas as coisas, Ele se faz imanente, próximo, perto, mais do que nunca. Ele não está apenas ao nosso lado, mas Ele está em nós. Esse Espírito Santo de Deus, que foi prometido no Antigo Testamento, Ele testemunha com o nosso espírito, que nós de fato somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver uma vida que agrade a Deus sozinho. Seria impossível, porque a nossa vontade, a nossa carne tem inclinação para as coisas que desagradam a Deus. Por isso é tão fácil mentir, por isso é tão fácil roubar, por isso é tão fácil desobedecer aos pais, por isso é tão fácil se irar, não perdoar. E por isso é tão difícil fazermos as coisas que agradam a Deus. Mas as boas notícias é que Deus está presente em nós através do seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos capacita, nos ajuda a viver para Deus e não para a nossa carne. O Espírito Santo, ele de fato transforma a nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Talvez você olhe para a sua vida, talvez eu olhe para a minha vida. E percebamos o quão distante nós estamos da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quantas vezes nós percebemos que falamos coisas que desagradam a Deus, que fazemos coisas que desagradam a Deus, que pensamos coisas que desagradam a Deus, e quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, nós podemos ficar desanimados, se não desesperados, mas quando nós olhamos para Deus, para a sua promessa, para a realidade do Espírito Santo em nossas vidas, nossos corações devem ser renovados, cheios da esperança, que o conselheiro, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos assiste na nossa fraqueza, nos ajuda a dizer não para o pecado e sim para a vontade de Deus. Eu quero terminar com uma história que eu li algumas semanas atrás. Eu não me lembro muito bem se era esse o personagem ou não, mas a história falava a respeito do grande escritor Shakespeare. E uma pessoa foi desafiada
a escrever uma obra digna desse grande autor. E por mais que a oferta tenha sido muito tentadora, ele reconheceu que isso seria impossível. E ele disse o seguinte: olha, a única maneira de eu escrever como Shakespeare é se Shakespeare tomasse conta da minha vida, do meu corpo, e ele escrevesse através de mim. Então ele recusou aquele trabalho, porque isso seria impossível. Mas veja bem, não é isso que acontece na vida do cristão. Eu e você não podemos agir como Cristo, porque nós somos pecadores. A única maneira de agir como Cristo seria se o próprio Deus viesse, habitasse em nossas vidas e nos capacitasse a viver dessa forma. Pois bem, foi isso que Deus fez. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu, e Ele habita em mim e em você, e nos capacita a vivermos como filhos de Deus. Creia nisso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela vinda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma dádiva dada a todos aqueles que creem, não aqueles que merecem, mas a todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Obrigado pela dádiva do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que possamos te glorificar por isso, que possamos te honrar através da nossa vida, uma vez que nós como igreja somos o santuário do Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.